Salve galera, beleza? Gabigol aqui na área, chegando para mais uma análise. Hoje é dia de falar de seleção japonesa que está no grupo E, com Alemanha, Costa Rica e Espanha. Será que surpreende nesse grupo? Lembrando, né, que claro, Alemanha e Espanha são extremamente favoritos, mas o futebol japonês é sempre interessante da gente acompanhar. Eu vou mostrar tudo aqui para vocês, como defende, como constrói e como ataca, beleza? Entre outras coisas, falar de escalação e dar os meus pitacos também. Valeu? Então é isso, roda a vinheta, vamos começar. Pessoal, o Japão tem muita tendência de marcar pressão aos seus adversários. Isso você deve estar pensando, pô, às vezes pega, por exemplo, a Costa Rica, né, que é o adversário mais fácil em teoria nesse grupo, mas não, até mesmo contra o Brasil, em diversos momentos a gente viu esse cenário aqui, ó, os jogadores japoneses pressionando a saída e fazendo até o Brasil, né, que tem um time de qualidade muito alta, para mim o melhor aqui dessa Copa do Mundo, a efetuar uma saída um pouco mais longa, né? Digamos assim, não mais longa, mas errando o passe no campo de defesa. Dá uma olhada nesse frame, ó. Dois jogadores do Brasil encurralados aqui na lateral, a gente sabe que o Brasil dá menos chutão, e eles conseguem efetuar o corte. Um outro ponto, o Japão vai defender em bloco baixo também? Claro que vai, né? E como que vai fazer essa iniciação de marcação? Sempre no 4-2-3-1, né? Que é uma das formações que eles utilizam. A gente pode também encarar com um 4-3-3? Pode, mas por que eu falo 4-2-3-1? Porque os meio-campos ou pontas, né? Eles vão acabar recuando aqui em diversos momentos, até mesmo fazendo um 4-1-4-1, né? Fazendo essa conexão aqui, ó, esses quatro. Esse daqui fica mais centralizado à frente e esse jogador às costas para fazer a cobertura no momento defensivo daqui. Inclusive deu trabalho, né, contra a equipe do Brasil para fazer gol, ou seja, fez uma retranquinha bem interessante a seleção do Japão. Vale a ressalva que a seleção japonesa tem ótimos jogadores, principalmente do meio para frente, tá? Não passa fome não. Hidemasa Morita, que é jogador do Sport, muito bom. O Wataru Endo, jogador do Stuttgart, muito bom também. Tem uma Otanaka, que vira e mexe, vai acabar sendo titular. Todos esses jogadores constroem muito bem e constroem diversas vezes em pé. Então imagina que o Japão vai sair toda hora sufocado. Por exemplo, ó, nesse frame que eu trago aqui para vocês, ó, a seleção adversária, que é o Brasil de novo, pressiona a saída de bola, como vocês estão percebendo, ou seja, vão efetuar a pressão, fica um pouco mais difícil. Para quê? Para que o Japão recue e faça o chutão. Mas olha o giro que dá o Wataru Endo, deixa ali o brasileiro na saudade. E aí, cara, diversas opções para ele atacar, tá vendo? Ó? Ponta pela esquerda, ponta pela direita, o jogador centralizado esperando um possível lançamento, sem contar esse jogador mais próximo. Então, é tendência a gente ver a seleção japonesa criando de pé em pé. Vamos ver um outro lance, esse daqui é bem interessante, como eles induzem o adversário a pressionar eles e dar esse espaço. Olha que interessante, ó. A bola chega no zagueiro do Japão e aí o que acaba acontecendo? Dois alvos já. Os dois atacantes adversários já, um vai pressionar o portador da bola e o outro vai pressionar a opção de passe mais fácil, mais simples. O lance corre, a bola cai nesse jogador na esquerda, ele domina e já olha e presta atenção o que acaba acontecendo. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores da seleção adversária pressionando e olha esse espaço por aqui. E aí quando tem qualidade com a bola nos pés, consegue fazer um passe desse estilo e quando a bola chega nesse jogador, ele também já não chega de a pé. Ele já chega com duas opções de passe próximas para efetuar uma triangulação. Então somente nessa troca de passe eles quebraram 6 jogadores do adversário nesse lance. Bem interessante como a equipe constrói. Linkando aqui fase defensiva com a fase ofensiva, um acaba tornando o outro exatamente por um fator, que é o que? A pressão na saída de bola, pressão no portador da bola lá no campo de ataque ou no campo de defesa do adversário. Assim como a gente viu naquele exemplo contra o Brasil, nesse momento eles pressionam, percebam que o goleiro está com a posse da bola e todos os jogadores já anulando as saídas curtas, né, ou pelo menos dificultando essas saídas mais curtas. E com isso, acabam induzindo o zagueiro a um erro forçado, que é um termo que a gente utiliza muito no tênis, né? E de fato é exatamente isso que acaba acontecendo. Ó. E ele lê muito bem aí
o passe do zagueiro, rouba a bola, é o Takekubo, dá um passe pro Daichi Kamada, que acaba perdendo o gol. Mais um lance ofensivo, agora numa troca de passes com o adversário já em bloco baixo. O que o adversário fez? Povoou a frente da área para que a equipe não consiga trabalhar nesse setor, que a gente sabe que é sempre mais difícil, né, disso daí acontecer, até porque de frente dá para rolar uma finalização, dá para rolar uma bola nas costas, então tem muito mais opções. E aí o que acontece? Acaba dando os lados. E nos lados da seleção japonesa tem diversos jogadores que tem individual como a sua marca registrada, Takekubo, Hitsuduan, Daichi Kamada, entre outros jogadores. E aí recebe, e aqui eu destaco, 1 contra 1 sem cobertura, que é sempre um risco, porque tem um espaço aqui atrás. Passou desse jogador, ele vai para dentro da área. E é exatamente isso que a gente vai ver acontecendo nesse lance. Ele gingou, driblou, e aí depois, pelo fato até da seleção japonesa ter uma estatura mais baixa, o cruzamento sai pelo chão, né? E aí, com muito espaço para o Takekubo ir e fazer esse gol. Como vocês viram nessa análise, a seleção japonesa não é boba não, hein? E aí como que a gente pode aproveitar toda essa situação, toda essa leitura de jogo para a gente trabalhar na Copa do Mundo com a seleção japonesa, Gabigol? Primeiro você cria uma conta na Bet365, vai ter link aqui abaixo na descrição, e lá você consegue efetuar várias apostas. E uma das recomendações é ficar de olho nos mercados de overgoals em partidas da seleção japonesa, até mesmo ambas marcas. Por quê? Acredito que a equipe tenha condições de marcar, porém, entretanto, todavia, por esse posicionamento um pouco mais avançado dentro de campo, pode ser que acabe sofrendo mais gols do que o normal. Então não perde tempo, cria sua conta na Bet365, link na descrição. Os iniciais da seleção japonesa treinada pelo Hashimi Moriyasu, técnico que inclusive foi técnico em 2018. A primeira grande dúvida que tem nessa seleção é o fato do gol. Cara, com todo respeito, né, mas é difícil a seleção japonesa chegar com um goleiro que tem aquela confiança gigante. Antes era o Kawashima, possivelmente aquele Kawashima com mais de 40 anos vai para o Mundial entre os 3 goleiros. E aí tem outras opções, que é o Daniel Schmidt, que eu fiquei com grande dúvida se ele será titular ou não. Ou se não, o Gonda, o Seishu Gonda. Por quê? O Gonda, ele foi muito mais titular, né, em diversos momentos da campanha, porém nos últimos jogos o Moriyasu preferiu o Daniel Schmidt. Então tem essa dúvida no gol, e isso é muito claro, tá? Então um dos dois será. Minha opinião, Daniel Schmidt, né? Acho que tem mais condições jogando futebol belga, acho que ele é o melhor goleiro, apesar do Gonda ser o titular, digamos assim. Mas vou deixar as duas opções aí para vocês. Na zaga, vale a ressalva que eles perderam o Ko Itakura, que era zagueiro do Manchester City, foi pro Borussia Mönchengladbach, lesionou o joelho, se não me falha a memória, e está fora da Copa do Mundo. Era o zagueiro aqui pela esquerda, e no lugar dele o Nakayama será o titular, muito possivelmente, muito provavelmente. Lembrando que o Takehiro Tomiyasu também, jogador do Arsenal, pode jogar como um zagueiro. Do lado dele, Mai Yoshida, um dos jogadores mais experientes dessa seleção, hoje no Schalke, mas jogou em Sampdoria, jogou em Southampton, entre outros times. Do lado esquerdo, a gente tem a opção do Nagatomo, ele mesmo, Nagatomo, de Inter, Galatasaray, entre outras equipes, 36 anos, se não me falha a memória. E também a gente tem a opção do Sakai, também um cara muito experiente que pode jogar aqui do lado esquerdo. Curioso que os dois, né, tanto o Nagatomo e o Sakai, eles não são canhoto de ofício, né, são aqueles famosos ambidestros, né, que tem ambidestria, mas pode jogar na lateral direita e lateral esquerda também. Do lado direito, possivelmente, Tomiyasu será o titular, Takehiro Tomiyasu, jogador do Arsenal. E no meio campo, a trinca com Wataru Endo, Genki Haraguchi, possivelmente foi muito tempo titular, mas como eu já falei para vocês até aqui nessa análise, a gente tem o Ao Tanaka para ser titular, tá? E aí também uma opção que eu abro é o Daichi Kamada ser meio campo aqui também, que ficaria, de certa forma, um pouco mais ofensivo. O Daichi Kamada eu não tinha colocado aí propositalmente, mas é bem provável que ele seja titular, tá? É só para mostrar algumas outras opções aqui também para vocês. Então, o Daichi Kamada, ele pode jogar nessa última linha, tá? O jogador do Eintracht Frankfurt, para mim um dos melhores jogadores japoneses da atualidade. E nas pontas, cara, puta, tem muita dúvida. Por quê? Tem Junya Ito e o Takuma Minamino, que era jogador do Liverpool há pouco tempo, hoje jogador do Mônaco. Quem pode ser também aqui nesse ataque? Tem o Hitsuduan, tá fazendo ótimas temporadas pelo Freiburg, tá? Já vinha bem aí, era jogador do PSV, inclusive. O Takefusa Kubo pode ser titular. Tem o Daisen Maeda, também
centroavante do Celtic. Esse é a maior opção, né, centroavante. E o Furuhashi, que eu já falei para vocês, também jogador do Celtic, curiosamente. Então, ó, tem muita opção nessa parte do ataque que ele pode montar. Se o Daichi Kamada ser um meio campo, a tendência é que o time fique mais ofensivo, até porque ele é um jogador de muito mais chegada no campo de ataque e praticamente ele vai ter 4 atacantes no seu elenco. Interessante a seleção do Japão, né? E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Você acredita que o Japão classifica nesse grupo com Alemanha e Espanha? Pô, eu acho muito difícil, mas com certeza serão jogos muito bons para a gente trabalhar. Afinal, é uma equipe que tem grande qualidade e também não tem medo de cara feia. Então vai ser interessante, um time que joga um pouco mais à frente, que vai querer atacar seu adversário, mesmo sendo uma equipe inferior. O que você espera? Deixa aí nos comentários. Valeu? Tamo junto!